Hoje eu quero contar para vocês por que eu entrei na bolha Bitcoin. Por que eu comecei a me interessar por esse tema, comecei a estudar, até que eu me tornasse, vamos dizer assim, um Bitcoiner, começasse a falar sobre isso, gravar conteúdo, enfim. Geralmente, uma pessoa vira um Bitcoiner porque acontece alguma coisa na vida dessa pessoa que faz com que ela vire essa chave e comece a se interessar por esse assunto. Comigo não foi diferente e hoje eu quero compartilhar a minha história. Para quem não me conhece, eu trabalho com produção de vídeo e por muito tempo trabalhei com eventos, filmagem de casamento, festas de casamento, 15 anos, esse tipo de evento na cidade onde eu morava. Nessa época, meu CNPJ se enquadrava como MEI, até que o meu faturamento aumentou e o meu CNPJ mudou de categoria, a gente foi para microempresa, se eu não me engano, e aí eu fiz toda a parte burocrática, subi a categoria do meu CNPJ e comecei a pagar os impostos municipais provenientes dali das notas fiscais dos serviços que eu emitia. Para quem não sabe, o MEI ele não paga impostos nas notas fiscais. Se eu não me engano, se ele tiver um faturamento até 80 mil, não sei se subiu esse valor nos últimos anos, mas até 80 mil não pagava imposto. E aí, como eu subi de categoria, eu comecei a pagar os impostos ali de cada nota fiscal. E aí, o que aconteceu? O meu serviço de produção de vídeo ele é dividido em duas etapas. Ele pode ser um serviço de edição, um serviço de captação ou um serviço de captação e edição. Ou seja, a pessoa pode me contratar para gravar, a pessoa pode me contratar para editar ou a pessoa pode me contratar para gravar e editar. E desde a época de MEI, os meus contratos eram todos corretos, juntamente com as notas fiscais. Tudo bonitinho, mas eu dava a liberdade para os clientes de montar os pacotes da forma que eles bem entenderem. Inclusive, alguns clientes que não tinham muita grana ali para arcar com as despesas de filmagem, eles tinham a liberdade de contratar só a captação, posteriormente contratar a edição. Ou de uma outra forma, ele poderia contratar só a filmagem da cerimônia, ou só o making-off, ou só a recepção, enfim. O cliente ele tinha total liberdade de montar o serviço da forma que ele quisesse. E como os meus contratos eles tinham um valor um pouco menor, justamente por isso, porque as outras empresas trabalham com pacotes fechados, então é pacote ouro, bronze e sei lá, prata, ouro, bronze. E aí os meus contratos eles tinham um valor menor por conta disso. Se a pessoa não quisesse contratar o making off, nem quisesse contratar festa, quisesse fazer só cerimônia, ela poderia fazer isso, automaticamente o valor do contrato ficava um valor menor e o valor da nota ficava menor. Só que nessa época, muitas empresas, inclusive grandes empresas, estavam fazendo contratos de gaveta. Eles faziam dois contratos, um para poder emitir a nota com valor menor e pagar automaticamente menores impostos, e um outro contrato com o cliente, com aquilo ali que o cliente realmente estava contratando. Empresas que faturavam milhões estavam fazendo isso. Eu fiquei sabendo disso, Não sei como é que foi o caso de cada um, eu sei como é que foi o meu caso. E com esse cenário teve uma caça às bruxas dos auditores municipais, Os auditores fiscais começaram a fiscalizar os contratos e começaram a verificar contrato por contrato e nota por nota, de forma que o contrato tinha que bater, o valor do contrato tinha que bater o valor da nota. Caso não fosse dessa forma, você teria ali considerado uma sonegação de impostos, Crime municipal, federal, não sei. Eu fui no meio, porque eu tinha contratos com valores menores, justamente porque eu dava liberdade para os clientes montarem pacotes menores. E esse auditor em específico, não posso falar o nome dele, obviamente, o filho dele era uma pessoa que trabalhava também com produção de vídeo na mesma cidade. E aí esse auditor, o que ele fez? Ele pegou os meus contratos, falou assim, olha, você está emitindo nota errada, você tem que vir aqui verificar porque você vai ter que pagar esses impostos aqui, seus contratos, você cobra só isso para filmar um casamento? Como assim? Todo mundo cobra 5 mil, você está cobrando 3? Tem alguma coisa errada. Você vai ter que vir aqui verificar essa situação, porque você vai ter que pagar esses impostos e que não sei o quê. E aí, um contrato em específico, ele pegou para poder vir atrás de mim, começou a me perseguir mesmo. Me ligava de noite, me ligava
né, o dia inteiro me ameaçando de embargar os eventos em que eu fosse prestar. E o que ele falou para mim no telefone? Olha, se você não vier aqui e pagar esse imposto, eu vou mandar um fiscal lá no casamento que você vai filmar e vou mandar ele cancelar o casamento. Você vai ter que vir pagar esses impostos aqui porque isso está errado, você vai ter que regularizar a sua situação. E começou a me ameaçar nesse sentido. E nesse momento eu percebi o quão vulnerável a gente é perante o Estado, perante burocratas, perante pessoas do sistema que só estão ali para te prejudicar. Inclusive o filho dele era um concorrente meu. Olha só que coincidência, né? O cara começou a pegar no meu pé, o cara auditor fiscal municipal, começou a pegar no meu pé e o filho dele era concorrente meu. Claramente ele queria me tirar da jogada, eu queria me prejudicar de alguma forma. Eram contratos pequenos, de 2.000, 3.000 reais, não era nada demais, assim. E eu me senti, cara, impotente. Falei, caralho, eu tô fudido. Porque se esse cara bloqueia um evento meu, você imagina toda a reputação que eu levei anos para conquistar, né, nesse setor, ia por água abaixo. Porque cidade pequena, né, não é tão pequena, mas cidade do interior, o seu nome rola. E se isso tivesse de fato acontecido, o cara teria simplesmente acabado com a minha vida. E aí, nessas ligações que ele me ligava, me assediando, me ameaçando e falando, olha, você vai ter que vir aqui, não adianta correr porque a gente vai atrás e você vai ter que pagar todos os impostos, você vai ter que emitir os contratos de novo, eu vou ligar para os seus clientes e vou questionar, vou pedir comprovante de Pix, vou pedir extrato da conta do cliente, vou pedir extrato da sua conta. E aí que vem o ponto. Ele falou para mim o seguinte, se você não vier aqui, eu consigo puxar todas as suas transações de Pix. Se você não vier aqui, a gente não vai deixar esse evento acontecer. Eu vou puxar todas as suas transações, vou puxar o histórico da sua vida inteira e a gente vai verificar tudo. E se tiver mais coisa, você vai ter que pagar tudo. Você vai pagar multa, a gente vai colocar multa. Enfim, o verdadeiro demônio estava atrás de mim e eu não sabia o que fazer. E pela primeira vez na vida eu me senti assim, cara, o peso da mão do Estado. E não é o Estado em si, porque o Estado são feitos de pessoas, então muitas vezes a gente pensa que nada vai acontecer com a gente, porque o Estado está muito distante, mas não. O Estado é um simples auditorzinho de merda da sua cidade que pode te foder se ele quiser. E esse cara estava determinado a complicar a minha vida inteira. Nesse momento, eu me senti impotente. Falei, caralho, não tem saída? Qual que é a saída contra um filho da puta desse? E se esse cara bloqueia a minha conta? Se esse cara me prejudica e me tira do mercado num simples instalar de dedos, né? E foi nessa época que eu conheci o Bitcoin, que eu comecei a me interessar, porque foi a primeira coisa que eu enxerguei que eu poderia ter soberania, porque nada do que você está vendo aqui, ó, computador, celular, tudo isso aqui pode vir alguém te levar. Todo o seu dinheiro que está no banco, tendo direito ou não, se você está certo ou se você está errado, cara, se os caras quiserem te foder, eles vão te foder e você não tem controle. Se quiserem bloquear a sua conta, se quiserem bloquear a sua vida, se quiserem bloquear o seu passaporte. Se eu guardar o dinheiro em espécie, pode entrar alguém na minha casa e roubar. Enfim, você não tem posse sobre nada. Tudo pode ser subtraído da sua vida, menos o Bitcoin. A partir do momento que eu percebi que o Bitcoin poderia ser uma proteção contra um sistema nefasto, maléfico, ou alguém de dentro do sistema que esteja te perseguindo com a finalidade de te prejudicar, aí minha chave virou, cara. E aí eu percebi que, sim, não, existe alguma coisa que eu consigo ter e que seja só minha, sabe? Ninguém toma, ninguém mete a mão, eu levo comigo pro caixão se eu quiser. E foi assim que eu virei um entusiasta e pesquisador estudioso dessa ferramenta Bitcoin. Aí você deve estar se perguntando assim, mas e o auditor, o que aconteceu no final das contas? Cara, no final das contas eu mudei de cidade. Então, assim, para minha sorte, eu não mudei por conta disso, mas isso reforçou ainda mais.
né, a minha vontade de sair de lá. Mas eu mudei de cidade, cara. Então esse cara, não sei o que ele tá arrumando, mas hoje ele não tem mais poder sobre mim, porque ele é auditor de uma outra cidade e hoje eu tô em outra cidade. Mas passou perto de uma grande tragédia acontecer. E se você, meu amigo, não quer que algo do tipo aconteça com você, comece a estudar também sobre isso. É algo que é uma proteção contra tudo e contra todos. Assim, é a única coisa que você consegue ter a real posse, sabe? É incrível, é uma ferramenta que pode ajudar bastante. E aí depois que eu entrei nesse mundo, eu ouvi diversas histórias de pessoas que aconteceram as piores desgraças possíveis, vocês não fazem ideia. Gente que foi bloqueada judicialmente sem saber de processo, gente que foi injustamente roubada, gente que foi roubada pela internet, roubada dentro de casa. Cara, assim, as histórias são infinitas. Mas o grande problema é que você só começa a se interessar por isso depois que acontece com você. Eu tô aqui dando o meu testemunho, dando meu depoimento. Se tiver alguém aí assistindo e que se importe, né, com a preservação do patrimônio que você conquistou, que você suou para conseguir, cara, não espere acontecer com você, sabe? Se interesse pelo assunto, pesquise, estude e depois... Não adianta nada pesquisar também sem agir, depois você pode agir. Basicamente foi isso que aconteceu comigo e é por isso que eu virei um entusiasta dessa ferramenta. E hoje eu percebo que essa é a única alternativa que a gente tem, né? Porque fora essa ferramenta do Bitcoin, cara, a gente não é dono de nada. A gente não é dono de nada. Eu vi, assim, divórcios sendo resolvidos das formas mais injustas possíveis, inclusive dentro da minha família. Amigos que foram lesados de diversas formas, bloqueios de contas, assim, de formas completamente arbitrárias, né? Assim, a gente vê isso na mídia acontecendo todos os dias, então, assim, não espere acontecer com você, estude Bitcoin, pesquise a ferramenta, que eu tenho certeza que você vai se convencer e vai se juntar, né, nessa bolha que cresce cada dia mais. Esse foi o meu relato e se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa aí, deixa no comentário, manda mensagem que a gente tenta ajudar. Beleza? Forte abraço.